Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. E hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o agrônomo e apresentador do Agro em Foco, Bené Romano. Ele visitou recentemente a Europa e está aqui em nosso estúdio para dividir a experiência dele conosco. Muito bom dia, Bené, seja bem-vindo. Bom dia, Priscila, bom dia, Hilton, e bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Manhã da Jovem Pan Patos. Bené, o que seria o Pacto Verde Europeu? Ô Hilton, o Pacto Verde Europeu foi uma decisão tomada pela Comissão de Agricultura da União Europeia que preconiza a produção de produtos orgânicos até 2030, que ela atinge aí 25% das áreas agrícolas, das terras agrícolas da Europa. É um plano bastante audacioso e que segue uma tendência, né, do primeiro mundo de buscar alimentos mais naturais, com menos defensivos. E nesse sentido aí, eu me lembro aqui que em abril de 2021, o Sri Lanka lançou um programa muito audacioso de 100%. E, infelizmente, não conseguiu e houve uma crise violenta por falta de alimentos. Então, a gente tem que ficar atento que é uma medida bastante ambiciosa, a gente não sabe se vão conseguir cumprir, e, nesse sentido, a Espanha hoje é a que está mais avançada. Ela tem aí hoje cerca de 10% da sua área com produtos orgânicos, mas a meta audaciosa, eu diria. E por falar em Espanha, qual produto é mais exportado pelos espanhóis? Bom, o principal produto agrícola da Espanha é a azeitona, né? Que são as oliveiras, as plantas de oliveiras, que eles exportam para o mundo em todo, não só as azeitonas, como o óleo, né, de oliva, tem também cevada, tem também a uva. A Espanha é o maior produtor de azeitona e o quarto maior produtor de uva do mundo. Então, a Espanha, apesar de que o agronegócio não tem uma representação tão grande na sua economia, ela tem esses dois produtos aí que são bastante conhecidos mundialmente. Bené, estamos no Cerrado Mineiro, uma região pujante, quando falamos em café. Na Europa, essa cultura também é explorada? Sim, o café tem uma grande importância para o agronegócio brasileiro, né? Somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo. E quando a gente fala em café brasileiro e Europa, nós temos uma relação comercial muito forte. A Europa é um grande importador de café do Brasil, em que dentre os países europeus, a Alemanha se destaca. Ela é o maior importador de café do Brasil dentro da Europa. E a sua pergunta é interessante, Hilton, porque a Alemanha, apesar de não ter um pé de café, né, na Europa não se planta café, e ser um grande importador do café brasileiro, do café verde, que a gente chama, é o café em grão, ela é um grande exportador de café também, de café solúvel. A Alemanha ela tem um parque industrial muito forte na área de beneficiamento, de agregação de valor do café. Então, ela compra o café em grão do Brasil, o café verde, beneficia, e ali ela faz uma ponte para outros países da Europa. Então, é um detalhe importante que a Alemanha não planta um pé de café, mas é um grande exportador de café solúvel e uma parte também de café verde. Bené, qual a importância da Bélgica em relação à União Europeia e ao agronegócio brasileiro? Bom, a Bélgica é um país pequeno em extensão rural, em extensão geográfica, vamos dizer assim, de terras, né, territorial. Para a gente ter uma ideia, o tamanho da Bélgica fica aí perto no tamanho do Espírito Santo, Rio de Janeiro, mais ou menos, a extensão territorial. Mas ela tem uma grande importância, não exatamente pelo seu agronegócio,
mas por ser, na sua capital, Bruxelas, a sede da União Europeia, né, uma das sedes da União Europeia, e da Comissão de Agricultura da União Europeia. Então, como a gente falou há pouco aí da questão do Pacto Europeu, né, para produtos orgânicos, tudo sai ali, em Bruxelas, na Bélgica. E um outro ponto importante que eu percebi na Bélgica é a questão de exportação. Ela tem um segundo maior porto para fazer toda a exportação, ela só perde ali para Roterdã, e ela muito conhecida, né, pela produção de cerveja e pela produção de chocolate. Só que como o café, a gente falou da Alemanha, não produz um pé de cacau. Então ela importa o cacau, principalmente do Brasil, e ali beneficia e agrega valor, então, no nosso cacau. Então, eu diria que a Bélgica tem essa importância pela questão da União Europeia, da Comissão, e também na parte de exportação. Ela tem um porto bastante ativo. A Holanda é um país com pouca extensão rural, mas um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Qual o segredo deles? Como eu disse em relação à Bélgica, né, a Holanda também é um país pequeno, um país que tem um dos pontos importantes é a questão de logística, principalmente via fluvial, né? Tem vários canais, vários rios, muitos deles artificiais, que ela fica em terras baixas, então é uma área muito bem aproveitada. E aí, como que ela se tornou um dos maiores exportadores de alimentos, principalmente de queijo, a parte de lácteos, flores, frutas, é exatamente agregando valor. Então, tem um nível de tecnologia nas propriedades e nas indústrias muito alto, então tem investimentos pesados em pesquisa, em desenvolvimento. Isso faz com que, então, ela adquira os produtos ou da Europa ou de outros países fora da Europa. Então, ela faz a industrialização desses produtos, agrega valor, consegue, com isso, ser esse exportador de grande destaque. Gostaria de falar aqui, a gente falou do café, né, na Alemanha. Por exemplo, o preço que a Alemanha vende o café brasileiro, ela agrega cerca de 30%. Ou seja, o fato dela agregar, industrializar e preparar, ela consegue uma rentabilidade muito maior do que nós, que somos os maiores produtores e exportadores. E hoje, Bené, 17 de outubro, é o Dia da Agricultura. O nosso povo realmente valoriza seus produtores rurais? Eu pude perceber isso, Priscila, que na Europa, assim como os governos, né, europeus, eles têm um grande respeito e têm também um apoio, né, de subsídios financeiros para a agricultura, a comunidade, a população respeita muito. Eu diria que no Brasil ainda não temos esse sentimento, né? Estamos falando da agricultura, que é a força do nosso país, né? É o que alavanca a nossa economia, é o que coloca a comida na mesa do nosso dia a dia. Como eu disse, é desde o café da manhã até a hora que a gente vai dormir, o que a gente come, devemos aos agricultores. E, sinceramente, eu não acredito que ainda tenhamos o devido respeito, a devida consideração a esses batalhadores do dia a dia. Bené, para a gente finalizar, qual experiência você destacaria dessa viagem? Eu destaco principalmente a experiência de passar pelo interior da Bélgica e mais ainda da Holanda, pequenas propriedades familiares e que têm um nível de tecnologia muito alto, mas que recebem muito apoio do governo. E com isso, então, o governo mantém o produtor lá no campo, produzindo alimentos para quem está na cidade. Então, eu diria isso, é tecnologia, é muito trabalho, mas também apoio governamental.
Conversamos aqui na Jovem Pan Patos com Bené Romano, ele que é engenheiro agrônomo e apresentador do quadro Agro em Foco. Bené, muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Ótimo dia para você. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.